Axé pessoal, axé Clara, todo mundo pronto para mais um super papo com a gente? Convidamos você a embarcar nessa nova edição do Pod Jovem, que aborda questões chaves de nossa convivência em sociedade. Axé Júlia, hoje vamos ter uma conversa sobre negritude e racismo no Brasil e em nossa região. Por isso, convidamos a professora Gilmara Freitas, que tem uma larga experiência na educação e um engajamento muito bom na promoção do protagonismo juvenil, incluindo, claro, a juventude estudantil negra e miscigenada. Exatamente, Clara. Ela que é formada em letras pela UFES, tem mestrado também pela UFES e está fazendo doutorado pela UFBA em Língua e Cultura. Ensina no Colégio Dídimo, em Chapada. Bem-vinda, professora Axé. Olá, Clara. Olá, Júlia. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui para falar com vocês e também uma responsabilidade grande. Eu espero tratar desse tema com muito respeito, com muita sensibilidade. E quando a Avelange me fez o convite para falar aqui sobre esse tema, né? O racismo e o protagonismo da juventude negra, eu fiquei muito temerosa em aceitar, porque é um lugar de muita responsabilidade, é um lugar de fala de muita responsabilidade. Mas também pensei que eu, como mulher branca, privilegiada, estou aqui para falar não pelas pessoas negras, mas para falar em nome de todo mundo e mostrar que essa é uma causa social, é uma causa da comunidade, que todo mundo precisa se envolver com esse tema. Vamos começar nosso papo querendo saber algo muito importante. Qual é a comida preferida e a personalidade negra que você mais admira? Bem, a comida afro preferida, o que eu mais gosto é vatapá. Eu gosto de muita coisa, mas o vatapá está em primeiro lugar. E quanto à personalidade, aí é uma pergunta que é ampla, porque tem muita possibilidade. Tem muita gente que me marca e que me inspira. Conceição Evaristo, eu acho que é a primeira que eu posso falar. Eu gosto muito de literatura e os livros de Conceição Evaristo, eles têm me colocado em um lugar de empatia, porque, como eu falei mais cedo, eu sou uma mulher branca que não posso sentir as dores que o racismo provoca, mas eu posso ter empatia da forma como as pessoas vivenciam essas dores. E a literatura é um lugar que me traz muito esse lugar, essa aprendizagem. Então, eu posso dizer de Conceição Evaristo, posso dizer de Carolina Maria de Jesus, posso falar do nosso ministro Silvio Almeida. Se eu for falar aqui, tem um bocado de gente, mas vou ficar com esses três. Então, Pro Gilmara, como você, mesmo não sendo negra, vive a sua negritude enquanto mulher, professora e mãe, numa região como a nossa, em que a presença negra é tão marcante? Clara, eu posso dizer que eu vivo como um aprendiz. Eu me coloco no lugar de aprendiz. E eu acho que essa é uma condição para todos nós, estarmos abertos para esse assunto importante, delicado, e que é um lugar de fala de todo mundo. E que a gente precisa, dentro dessa estrutura social que existe, perceber a nossa condição. Porque mesmo quem tem, essa consciência buscando estar desperta de qual é o seu lugar, de que o racismo existe, de que ele faz tanto mal à sociedade, nós também, essas pessoas, eu me coloco nesse lugar, nós também provocamos algumas situações, certamente, em que a gente talvez fira o outro, em que a gente se coloque numa posição que o nosso mesmo lugar mesmo de privilégio nos coloca de ofender alguém com uma palavra, com um gesto. Mas eu tenho me colocado sempre nesse lugar de aprendiz, para que eu possa aprender, ter abertura o suficiente para entender que eu preciso ruir a estrutura racista que tem em mim. E é a partir desse lugar que eu procuro falar, como alguém que percebe que existe um racismo e que esse racismo precisa ser desconstruído e que isso é uma aprendizagem diária. Ao longo da sua carreira como professora e também como cidadã, já se deparou com casos de racismo? Se sim, de que forma foi e como você reagiu? Eu diria que existe um racismo velado em muitas situações e que eu tenho procurado agir
com discrição. Talvez tenha tido situações anteriores em que eu nem tenha percebido. Talvez eu tenha compactuado, talvez eu tenha me calado. Mas hoje eu venho desconstruindo algumas imagens com sutileza. Às vezes a gente percebe, até dentro de casa, dentro da nossa família, porque atingir essa consciência que eu tenho buscado, não atingir, mas tenho buscado, não é fácil, não está aí para todo mundo, é algo que tem que ser buscado. E nem todo mundo ainda se deu consciência, né? Se deu esse estalo assim de que, poxa, eu sou racista, eu preciso acabar isso em mim. Então tem pessoas próximas de mim que têm algumas falas, que têm alguns comportamentos e que eu, na medida do que o meu entendimento me permite, eu vou tentando mostrar um outro lado, tentando esclarecer de alguma forma que essa diferença que existe, que a gente faz da raça e da cor, que são duas coisas também diferentes, essa diferença existe e que a gente precisa começar a pontuar e falar dela, porque quando a gente fala, parece que o problema fica menor. Eu tenho essa convicção. Ontem mesmo eu estava falando com meu filho que ele estava falando que tinha medo, né? Ele estava falando sobre um medo que ele tinha. Eu falei, você precisa me falar do que é o medo. E ele, não, mãe, eu não quero falar sobre isso. E eu disse, quanto mais você guardar esse medo em você, mais ele vai crescer. E assim são com outras questões. Eu acho que a palavra, ela tá aí pra gente ser dita, pra gente se apropriar da palavra e utilizá-la. Então, algumas conversas sutis, alguns direcionamentos, mostrando algumas coisas. Eu pego muito o exemplo da literatura, porque eu adoro literatura. Estou sempre em volta de livros e esse mundo, esse universo da ficção é um universo que tem um poder de trazer para nós, pessoas brancas, a possibilidade de a gente se colocar no lugar do outro através dos personagens, das histórias. Talvez seja uma forma mais fácil de a gente poder pisar nesse campo minado, que é o campo do racismo. E eu falei mais cedo sobre a diferença, né, que existe de raça e de cor, e é algo que a gente precisa também discutir muito. A raça é uma etnia. Existe muita gente, existem, né, as pessoas da raça negra. E dentro da raça negra, existem as pessoas de cor preta. E essas pessoas de cor preta, do preto retinto, digamos assim, são as pessoas que mais sofrem racismo. Então, existe também aí que é preciso ser discutido e ser conversado a questão da cor dentro da questão da raça. Porque as pessoas mais brancas, né, ou a pele mais clara, digamos assim, não é mais branca, mas a pele mais clara, essas pessoas, elas têm, eu diria que um certo indulto, elas têm talvez menos, elas sofrem menos situações de preconceito do que as pessoas com a pele retinta. E isso precisa ser também discutido, trazer esse véu, que eu falei que é muito velado, tirar esse véu e começar a discutir essas questões. Sempre que possível, em casa, na escola, nos ambientes que a gente frequenta, com os amigos. Eu aprendo muito com as minhas amigas negras. Eu tenho muitas amigas negras e com elas eu aprendo quais são esses lugares de fala de nós, pessoas brancas, que incomodam, que machucam, as nossas atitudes. Parece que está em moda, ultimamente, dizer que não é necessário falar em consciência negra, porque bastaria a consciência humana para resolver todos os problemas. Você concorda com essa visão? Não, de forma nenhuma. Porque talvez pensar apenas numa consciência humana seja uma forma de não perceber o racismo. É preciso entender que o racismo, ele faz parte de uma estrutura social, uma estrutura da Constituição da sociedade brasileira e que dentro dessa estrutura racista existem preconceitos. E esse preconceito ele pode ser direcionado aos diferentes grupos. Então, pensar no preconceito talvez seja uma forma de pensar na consciência humana. Eu, tendo consciência humana, que todo mundo é humano, eu posso me livrar de determinados preconceitos contra pessoas pobres, contra pessoas da comunidade LGBT, pessoas da etnia negra. Mas eu preciso entender que, para além do preconceito, existe o racismo, que é uma forma da sociedade brasileira se estruturar. Eu não diria nem só brasileira,
A gente vai depois discutir, pensar também nessa questão no mundo inteiro. Essa é a ideia eurocêntrica, né? Da Europa como constituição do centro do mundo e que essa ideia europeia e essa forma de ver o mundo foi que deu origem ao racismo, que a gente precisa, isso aí eu digo, todo mundo precisa unir forças para começar a ruir isso. E esse é um trabalho que só pode existir a partir do momento que cada um vai tomando consciência, não apenas consciência humana, mas consciência que existe uma divisão de raça na nossa sociedade, que essa sociedade foi construída sobre a base da exploração de uma dessas raças, que é a raça negra. E a partir desse momento que a gente tem essa consciência dentro de nós, a gente vai mudando as nossas atitudes, aí a gente vai podendo ampliar a nossa consciência humana. Como você analisa esses casos recentes de racismos europeus contra os jogadores negros brasileiros? O caso de Vini na Espanha, por exemplo. Bem, é o que eu falei agora há pouco sobre o racismo que existe no mundo, que não é um problema apenas do Brasil. No Brasil, a gente tem um racismo velado, em que existe uma ideia coletiva, uma consciência coletiva de fazer parecer que não existe racismo. Que todo mundo é igual, que está tudo bem, que a escola nunca teve divisão, que nunca teve divisão por bairro. Então, é um país que faz passar a ideia de que não existe racismo. Mas ele existe, ele está encoberto, embaixo das camadas não ditas, mas existem países em que o racismo ele era institucionalizado. E aí eu trago 2 exemplos. O dos Estados Unidos, aconteceram as lutas, né? Por conta do racismo que existia institucionalizado, aquela questão do lugar de sentar no ônibus e a decorrência do que tudo aquilo ali trouxe, né? As lutas que existiram ali e como foram representantes para o que a gente vive hoje de liberdade, talvez, já de um caminho, né, para a liberdade. E a questão da África do Sul, em que o racismo ele era totalmente declarado, inclusive era crime as pessoas se relacionarem. E eu aproveito até aproveitando que a audiência é jovem, para indicar um livro, Trevor Noah, Nascido do Crime. Ele é um comediante americano, mora nos Estados Unidos, mas que ele nasceu na África do Sul, em que a mãe dele era negra e o pai era branco. E isso era um crime que dava 5 anos de prisão. Levavam a criança, se descobrissem que ela existia, e dava 5 anos de prisão para os pais. Então, por muitas vezes, a mãe dele se passou como babá. E ele conta essas situações, né, neste livro, em que ele mostra como esse racismo era tão declarado num país como a África do Sul, e que depois que veio o apartheid, depois que terminou o apartheid, né, as pessoas puderam conviver de forma mais harmônica, a mãe dele pôde ir embora de lá, foi morar nos Estados Unidos e ele hoje vive nos Estados Unidos e conta também toda essa segregação que tem a partir do momento em que o racismo institucionalizado ele acaba, mas ele passa a existir de modo velado, tal qual no Brasil. E voltando à tua pergunta, Júlia, sobre o caso de Vini, é muito triste ver como, depois de tanto tempo, esses países ainda, os países europeus, eles ainda reproduzem certos discursos, certos estereótipos, certas formas de tratamento. Então, esse racismo velado que existe contra os brasileiros, contra os latinos, e a postura de Vini, ela é muito importante. Voltando um pouco na minha fala sobre aquilo que eu disse, sobre a diferença entre etnia e cor da pele, a gente tem Vini como um negro de pele retinta, de pele preta. E ele, então, sofre, ele está na ponta, no extremo da ponta dos preconceitos. Vamos pensar aí nessa coloração que existe aí, nesses tons de aplicação do racismo. Ele está numa ponta em que ele sofre as mazelas e a voz dele é muito importante.
Então, que ele tenha força mesmo para poder encorajar outros jovens a se manifestarem e a lutarem, sim. Por que ainda é tão difícil para tanta gente admitir que o privilégio branco existe na sociedade e que há necessidade de empoderar os pretos e pretas nesses países? Eu diria que pela falta de consciência. Muita gente de consciência adormecida ainda, que não vê a questão da raça como uma estrutura. Então fica naquela discussão que a gente fez mais cedo sobre consciência humana. Então é preciso que isso venha para as escolas, seja tema, seja discutido, seja falado por todo mundo. No tempo que eu estudei, meninas, não se pensava sobre isso, mesmo porque os professores não tinham essa consciência, porque não tinham acesso mesmo. Mas eu acredito que é um trabalho que as próximas gerações, elas vão, abrindo essa consciência, trazendo esses temas, discutindo essas questões e possibilitando que esse tema cada vez mais esteja aí sendo debatido, discutido e que as pessoas negras possam ocupar os seus espaços. Será que nossas populações negra e mestiça têm consciência de sua negritude? Ou você nota também que há um embranquecimento forçado em termos de comportamento, cultura, etc.? E o que você tem a dizer aos não negros que pensam que não precisam combater o racismo porque não é problema deles? Penso em dizer que o que a gente já disse aqui mais cedo, que é problema de todo mundo. Esse problema é um problema da sociedade. E eu acredito que a gente cai aí na questão do colorismo mais uma vez. Talvez essas pessoas aí que você fala em embranquecimento forçado, pessoas que não veem, não enxergam, não têm consciência de sua negritude, talvez seja pelo conforto de encontrar um lugar mais confortável na sociedade. Porque a sociedade ela não alivia para quem é a pessoa que está lá na ponta, o negro de pele retinta, principalmente quando ele tem consciência, ele é visto como desaforado, ele é visto como rebelde, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas estão buscando um lugar de conforto, um lugar em que seja possível a convivência com outras pessoas. Então, é preciso muita discussão, muita desconstrução. É possível que essa discussão seja no sentido de desconstruir, né, uma estrutura já posta em que as pessoas não enxergam o problema. Se a gente for pensar, as crianças, isso já está dito e posto aí na sociedade, as crianças não nascem racistas, elas se tornam. E elas vão se tornando a partir do que a sociedade vai formando. A sociedade forma a gente como cidadão. E nessa formação cidadã está incluída aí a nossa formação racista. Porque o modo como o cidadão é formado é um modo racista. Então é preciso desconstruir isso para que as pessoas possam se enxergar, se reconhecer, se valorizar e se sentir bem representadas. Volta ao que a gente falou antes de ter espaços para as pessoas ocuparem cargos, as pessoas ocuparem espaços de poder, para que as crianças negras elas se vejam representadas através de outras pessoas, através de artistas, através de políticos, através de pessoas na sociedade, né, que possam ocupar o espaço que antes sempre foi majoritariamente ocupado por brancos. Você está ouvindo o Pod Jovem e no episódio de hoje nós conversamos com a professora Gilmara Freitas sobre negritude e racismo. É importante ressaltar que no dia 12 de janeiro deste ano, o presidente Lula sancionou a Lei 14.532 de 2023, que tipifica a injúria racial como crime de racismo, com a pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. É isso aí, Clara. Vale lembrar que qualquer cidadão ou cidadão que presencie ou que for vítima de injúria racial ou racismo pode ligar para o 190 e acionar o setor policial. Em caso de flagrante, os autores do delito serão conduzidos à delegacia. As vítimas ou testemunhas de injúria racial ou racismo também podem se dirigir a uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência.
Isso mesmo, Júlia. Mas antes de encerrar nosso episódio de hoje do Pod Jovem, queremos franquear a palavra para Gilmara e aproveitar a oportunidade para pedir livros sobre a representatividade negra para jovens que querem conhecer um pouquinho da cultura, querem ter mais oportunidade para a leitura e que têm dificuldade em ler e aprender. É uma boa oportunidade com a Gilmara. Então eu quero agradecer a vocês, dizer que foi muito bom estar aqui hoje com você, com Clara e com Júlia, nesse bate-papo. E que a minha fala possa chegar até as pessoas que ouçam o Pod Jovem como uma fala de alguém que está buscando aprender. Certamente eu não contemplei todos os temas aqui, certamente eu tenho muita coisa para aprender e para rever da minha fala, e na interação depois, quando as pessoas ouvirem, que comentarem, eu possa reelaborar muita coisa do meu pensamento. Tenho essa convicção de que é um caminho a ser trilhado e que talvez ele não chegue nunca ao fim, né? É um caminho que a gente vai percorrendo e que eu estou disposta a, durante esse percurso, aprender sempre mais. E aproveitando aí, eu sempre costumo aprender com a literatura é uma escola de empatia para mim, e eu posso trazer então aqui alguns títulos sim, para direcionar outras pessoas, para que outras pessoas também possam sentir como eu essa aprendizado, esse lugar que a literatura traz, né? De contemplação e de colocação, de poder estar no lugar do outro. Então, eu posso falar de Conceição Evaristo, os livros de Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, também ainda de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. É um livro de contos. Talvez quem não goste de ler, não está muito acostumado com leitura, pode começar por esse, porque é um livro de contos que você não precisa seguir a sequência, você pode escolher alguns e você pode ler. Eu sugiro que leia Maria, é um dos meus preferidos desse livro. E eu também sugiro o livro de Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. E é também um livro de contos que a pessoa pode escolher por onde começar e qual livro. E eu recomendo que leia Espiral. É um texto que me marcou muito, que me impactou muito quando eu li. Não pode também faltar no caminho de quem quer se aventurar e conhecer um pouco mais sobre negritude, conhecer os textos de Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, inclusive para quem vai fazer Enem, é um livro importante. De Djamila Ribeiro tem outros livros, tem O Lugar de Fala, tem Feminismo Negro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que são livros importantes. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, é um livro também de um lugar muito marcado, porque Jefferson Tenório, ele é gaúcho e ele fala de ser negro nessa sociedade gaúcha tão esbranquiçada, né, tão branqueada. O livro de Itamar Vieira Júnior, Torturado, que é um livro também que explodiu aí dentro da literatura brasileira contemporânea e que nós precisamos ler, porque Itamar é um baiano como nós. E tem um monte de outros livros aí que a gente pode, depois nos comentários, a gente ir crescendo e enriquecendo. Eu espero também que sejam indicados outros livros para mim. Tem um livro que está na minha lista que eu não li ainda, que é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, e que eu acho que todo mundo precisa ler esse livro. Eu também preciso, viu, gente? E ainda vou ler. Muito obrigada pelo convite, meninas. Eu espero que eu tenha contemplado os pontos mais importantes dessa fala tão necessária. Obrigada, professora, obrigada, internautas, por acompanharem essa super discussão democrática com a gente. Lembrando que o Pod Jovem é resultado de uma parceria entre o Colégio Estadual Maria Dagmar de Miranda e o Ponto de Leitura, que promove a leitura de livros e da vida. Fazemos comunicação estudantil a serviço do desenvolvimento local. Então, venha com a gente, curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio. Feliz São João, sem injúria, sem racismo e com muita paz e alegria para todo mundo.